Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Estou muito feliz por estar aqui nesta manhã, juntamente com os irmãos, para nós ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, que se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundo, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e o expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, vede em verdade, mas não percebi. Engordo o coração deste povo, torno surdo os seus ouvidos, e fecham-lhe os olhos, para que não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa, Quando Deus, aleluia, chamou Isaías, profeta Isaías, Aleluia, para uma grande obra, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vai ver, bendito seja Deus, que ele contemplou a glória de Deus, Ele teve, assim, uma visão da glória de Deus. Ele viu os serafins, glória a Jesus, E ele viu como os serafins eram, Eles tinham 6 asas, os serafins. Com 2 asas, os serafins cobriu o rosto deles. Com 2 eles cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, Glória a Jesus. Então, aqui essa palavra, e quando ele teve essa visão, os serafins, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, Deus, ele é santo. Deus, ele não habita em templo sujo, Que a gente vai ver aqui que quando Isaías, ele teve essa visão, dos serafins clamando uns aos outros, dizendo que o Senhor era santo, 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 ele compreendeu, ele entendeu, ele reconheceu ali como Deus sendo tão santo, e ele se achou perdido, porque ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque ele sendo um homem, falho, ele se considerou como um homem de lábios imundo, perto da santidade de Deus, porque Deus, ele é muito santo, Então ele se considerou um homem perdido ali, Ele se viu como um homem de lábios imundo. E ele ainda falou: e eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
E os meus olhos, ele viu com os próprios olhos dele, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmão, Deus é muito santo, muito santo, muito santo. Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Eu vi um pastor dizendo que as igrejas do passado tinham uma vestimenta e hoje é outra, porque é cultural. Por quê? Porque esse pastor não é mais santo. Porque Deus, ele não muda. Ele é o mesmo. Deus, ele sempre, ele é santo e ele vai sempre ser santo. E ele quer que nós seja santo. Ele diz, sede perfeito como eu sou perfeito. Então aqui, Isaías, ele viu a necessidade de ser um homem santo. Por quê? Porque Deus é santo. Então, quando você vê um pastor dizendo que isso é coisa do passado, que Deus não cobra mais hoje santidade, que esse negócio de se vestir com modéstia, né? Essa forma como os cristãos se vestiam é coisa do passado. Isso é mentira, porque esse pastor, ele não está mais na santidade. Ele está no pecado. Ele se corrompeu. Então, hoje, ele não vive mais a santidade do passado. Ele quer se adaptar ao sistema desse mundo. Por quê? Porque ele não tem mais o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é santo. E ele não vai habitar num corpo contaminado pelo pecado. Então, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de agora. Ele não mudou. Ele é santo e para sempre vai ser santo. Então, aqui, bendito seja o nome do Senhor, quando, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. O serafim voou até Isaías e ele tirou do altar uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca, que tocou a boca de Isaías, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Por quê? Porque quando o homem tem um real encontro com Deus, como Isaías teve, ele não é mais o mesmo. A sua vida muda para melhor. Aquele velho homem morre e nasce um novo homem. Ele não é mais conduzido pelas coisas dessa terra. Ele não é guiado pelo curso deste mundo. Ele não vive mais segundo o regime deste século. Ele vive de acordo com a palavra. Deus é santo. Irmão, eu venho pedir aqui que vocês leiam a palavra, para vocês não serem enganados pelos falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos como ovelha, mas por dentro eles são lobos devoradores. Deus, ele é santo, irmão. Deus, o seu povo tem que ser separado, o seu povo tem que ser diferente, o seu povo tem que ser santo. O povo de Deus, ele não pode ser como o Egito. Você vê que no Egito as mulheres, elas seguem o padrão egípcio. Como assim o padrão egípcio? No Egito, quando o povo não é crente, quando o povo não é cristão, o povo segue outros deuses. Então, eles seguem, né? Eles estão ali escravizados, né? O povo, ele anda, né? Porque ele está escravizado. Então, ele vai andar com os padrões egípcios. Qual é os padrões egípcios? As mulheres pintar seus cabelos, as mulheres cortar os seus cabelos, tirar as suas sobrancelhas, usarem brinco,
cordão, pulseira, braceletes, né? Então, isso são roupas decotadas, roupas coladas, né? Maquiagem, cílios, postiço, né? Aquele cílio postiço para a mulher ficar com os cílios grandes, batom, né? Então, são coisas do mundo, são coisas do Egito, são bagagens do Egito. São coisas que quando a pessoa está lá no mundo, ela faz. Ela pinta a unha, ela pinta os lábios, né? Ela usa um brinco para se enfeitar, ela usa um cordão, um colar, uma gargantilha. Porque tudo isso eu usava no passado. Para poder se enfeitar, né? Mas quando você vê pelos padrões da palavra de Deus, que é pecado, você cortar o seu cabelo. Por que é pecado? Porque o próprio Deus estabeleceu, porque Ele te deu o teu cabelo como o teu véu. Então, o teu cabelo é um véu. Então, Ele diz na sua palavra que as igrejas de Deus não têm esse costume de cortar cabelo. Não tem o costume das mulheres se tosquiar. As igrejas de Deus não têm esse costume. Porque isso são padrões mundanos. Não tem nada a ver com a igreja de Deus. Né? Então, Deus, Ele é santo, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E Ele exige santidade. Ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o seu pastor diz que isso não tem nada a ver com santidade. O seu pastor diz para você que isso aí é costume de homens. Isso aí não tem nada a ver com doutrina da palavra de Deus. Porque o seu pastor não é um verdadeiro pastor. Ele é um falso pastor. Ele não é um mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Ele não está ali preparando o caminho do Senhor. Mas ele é um falso pastor que está conduzindo você ao inferno. Porque o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, deu a vida dele por nós. E a sua palavra rege nossa vida. Rege como temos que viver, como temos que andar. Não segundo os padrões deste mundo, mas segundo os padrões da Bíblia. Então Isaías, ele viu que Deus era santo, e ele sentiu a necessidade. Meu Deus, o Senhor é santo, eu sou um homem impuro, eu sou um homem de impuros lábios. Mas um anjo tocou na boca dele, com uma tenaz, com uma brasa de fogo. Porque quando o homem é purificado por Deus, irmão, ele não fala mais bobagem, ele não fala mais o que ele quer, ele não fala mais o que agrada o ego dele. Porque ele não vive mais para ele vive para Deus. Ele não vive mais para agradar a carne dele. Por quê? Para quê? Porque ele sabe que aqui tudo é passageiro. Nós estamos aqui por um curto período de tempo. O Senhor já está vindo para arrebatar a sua igreja. E você vai perder a sua salvação por causa de um batom? Por causa de um brinco? Porque o seu pastor é falso, não se importa com a sua salvação, só quer saber do seu dinheiro. Porque se ele pregar sobre santidade, as pessoas vão sair da igreja. Os que não querem andar em santidade vão sair. Vão procurar uma igreja que apoie ele usar seu brinco, usar as suas vaidades. Então ele não quer perder. Então ele vai continuar aprisionando as vidas ali, né? No caminho largo. No caminho largo que conduz à perdição. Mas quando Jesus voltar, esse pastor vai ser duramente castigado. Você, infelizmente, vai ficar se você não se converter. Porque você acredita no falso profeta. E você muitas vezes não quer dar ouvido à palavra de Deus. Porque você muitas vezes não quer renunciar. Mas Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então o caminho do céu é um caminho estreito, irmão. É um caminho apertado. É um caminho que conduz à vida eterna.
E são poucos os que entram. Não é qualquer um que entra no céu, não. Para entrar no céu, você tem que estar disposto a andar na contramão do mundo. Para você entrar no céu, você tem que estar disposto a ir na contramão deste século. Porque as pessoas vão, muitas vezes, escarnecer de você, da sua fé. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo, ele é guiado pelo próprio Deus. Então, ele ouve a palavra de Deus. Ele quer saber de agradar a Deus. Ele quer saber de andar no caminho de Deus. Aí você diz assim, mas as cantoras, elas estão no auge, estão no sucesso, Deus está abençoando elas. Elas estão sendo um instrumento de Satanás para desviar milhares e milhares de pessoas. Essas cantoras famosas que você, entre aspas, se dizem cristã, que você olha para ela, você não sabe se ela é crente, se ela é mundana, mas como ela canta um hino que se diz cristão, você acha que ela é crente. Mas ela também é uma escrava de Satanás. Porque Jesus nos chamou para sermos livres, né? Então elas ali estão levando multidões e multidões para o inferno. Através do quê? Da sua forma, né, de se vestir, como as mulheres mundanas do Egito. E ali, milhares e milhares de seguidores elas têm. E elas estão levando milhares de vidas ao inferno também. Por quê? Porque a porta do inferno, irmão, a porta do inferno ela é larga. O caminho do céu é estreito, né? O cristão, ele tem que viver diferente. Não é não é na estrada da fama, mas é com o joelho no chão, com jejum, com oração, com choro, com pranto. Fazendo a obra de Deus, né? Ver as mulheres do passado, o que é que elas faziam? Os irmãos do passado, eles tinham prazer de estar na casa de Deus, orando, jejuando, evangelizando, cuidando dos necessitados, dos aflitos. Hoje as pessoas são baseadas pelo mundanismo. A cantora famosa está fazendo sucesso, eu sou seguidora, eu sou fã dela. Não seja seguidão de bezerro de ouro. Siga Cristo, siga a palavra de Deus. Não foi nenhuma cantora dessa que morreu por você na cruz do Calvário. Não foi nenhuma delas. Pelo contrário, elas não cantam de graça. Para elas cantar tem que ser, para elas ir numa igreja cantar, 1 hora é 100, 200 mil. Isso, irmão, quantas vidas precisam de recurso para se manter, uma família, às vezes trabalha o mês todinho para se manter. Ali, o dinheiro desse povo é para esbangir, para comprar avião de luxo, mansões de luxo, para estar se exibindo nas redes sociais. Não foi isso isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive preso e não me visitaste. Então, o evangelho de Jesus você andar em santidade, aos princípios da palavra de Deus, né? Fazer o bem, ajudar os necessitados, né? Procura uma igreja santa, uma igreja que pregue a sã doutrina, né? Se você quer morar no céu, né? Agora, se você quer ficar aqui na terra quando Jesus voltar, você pode ficar, viver do jeito que você quiser, você pode usar tudo que você quiser, você pode seguir os falsos profetas, você pode agradar o seu ego do jeito que você quiser, mas se você quer morar no céu, você tem que renunciar a tudo isso daí, porque no céu não entra pecado, porque Deus é santo, irmão. Deus é santo. E o Senhor fala aqui, né, através dessa palavra aqui, que quando foi expiado o pecado de Isaías, né, depois disto ouvi a voz do Senhor. Quando o homem tem um real encontro com Deus, ele ouve a voz do Senhor. E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque, irmão, a obra é grande, a seara é muito grande. Poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. Hoje você vê multidões e multidões de igreja, porta larga. Igrejas que têm milhares e milhares de membros,
mas a porta é larga porque não prega juízo, não prega justiça, não prega santidade. Prega só o que o povo quer ouvir. Os pastores pregam o que agrada o coração do povo. Os pastores não pregam a verdade, com medo de perder seus membros, com medo de perder o seu recurso. E o dízimo não é para estar comprando carros importados, não é para estar comprando avião, para estar comprando fazenda. Os dízimos é para manutenção da obra de Deus, irmão. Os dízimos é para que vidas venham ser salvas. Os dízimos é para que vidas venham ser resgatadas, é para cuidar dos necessitados, é para que a obra alcance outros países, para que vidas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Dízimos e oferta não são para estar bancando luxos de pastores, de mercenários, comprando aviões de luxo, casas de luxo, mansões de luxo, para ele estar se exibindo nas redes sociais. Não é isso. Sabe por que o seu pastor faz isso? Porque ele é um falso pastor. E ele há de prestar conta no grande dia do Senhor. Então fique com essa palavra no seu coração. Ande em santidade, guarde a palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Não seja enganado pelo espírito do anticristo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão muitos anticristos. E pelos frutos deles vocês vão conhecer. Se conhece a árvore pelo fruto. Então os falsos profetas, eles jamais vão pregar sã doutrina, santidade, porque eles são falsos. Eles têm aparência de ovelhas, mas por dentro eles são lobo devorador, eles estão destruindo você, a sua alma. E quando Jesus voltar, se você estiver no caminho largo, você vai ficar. Mas se você se arrepender hoje e fizer um concerto com Deus e dizer, Senhor, me perdoa, eu não sabia, mas eu estou voltando ao primeiro amor. Eu estou voltando, Senhor, ao caminho estreito, à porta estreita. Eu estou voltando, Senhor, para ser santo, para andar em santidade como o Senhor é santo. Deus vai te perdoar e vai escrever teu nome no livro da vida novamente. Que você possa se arrepender. O Senhor está de braços abertos para te perdoar, né? Procure uma igreja de sã doutrina. Procure uma igreja que guarde a palavra de Deus, né? E continue em oração, continue orando, continue jejuando, continue buscando a face do Senhor, porque o Senhor está às portas. Não deixe que ninguém roube a sua coroa, Ele está às portas. Pregue, evangelize, pregue a palavra de Deus, pregue, se santifique, santifique a sua casa. O Senhor está às portas, irmão. Não há tempo mais para brincadeira, não há tempo a perder. Seja santo como o Senhor é santo, amém? Fique com essa palavra no seu coração. A paz do Senhor Jesus, irmãos.